E parabenizar, né, cada mulher aí pelo dia em que estamos, né, essa comemoração internacional do Dia da Mulher, e agradecer a presença, né, da Escola Frediana, né, que dá muita alegria aí de Montevidéu, né, e os colegas que estão se aproximando, creio que tem pessoas da música e pessoas que estão se aproximando da Escola Lacaniana, os colegas da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro também. E esse tema, né, das articulações possíveis entre psicanálise e música, levou o ano passado, né, um estudo do grupo de trabalho, né, que eu comecei a coordenar, aberto ao público, priorizando as cantoras, né? Ano passado trabalhamos as mulheres da música, Chiquinha Gonzaga e Elis Regina. Esse ano eu coloquei os cantores, né, para pensarmos as possíveis articulações. Que bom, Tereza Nazar, chegou, legal. Para pensarmos as possíveis articulações com a voz dos cantores. Toda essa programação, né, que eu vou pensando, ela é baseada em dois pontos assim principais para mim. A escolha do texto, de um texto de base, porque esse tópico é novo para mim, às vezes fica difícil para mim, né, para trabalhar, mas também faz parte de todo um percurso que veio da música, né, quando eu entrei na minha formação na Escola Lacaniana, na minha formação de analista. Então, eu estou o tempo inteiro atravessada por essa questão da música. E que música é essa? E que música é essa que se escuta na clínica? Né? Então, nesse ano, eu priorizei os cantores e esse é o segundo ponto, né? Eu sou atravessada no meu percurso de análise, de formação, de estudo, pelas questões, né, que eu coloco da minha herança musical e como trabalhar isso. Daí vem a escolha para este semestre de Ney Matogrosso e para o próximo semestre de Milton Nascimento, né? Então, são as duas vozes que nós vamos priorizar, e cada um aí tem as suas, né, também as suas articulações com a música, e espero que seja um tempo assim de troca, que nos leve, né, a pensar esse objeto da pulsão, voz, né? O estudo da voz e da pulsão invocante é um estudo também novo, né? E temos alguma literatura a respeito. Eu fui presenteada durante a pandemia com uma série de livros dos colóquios da voz que foram realizados em Paris e continuam sendo realizados. Agora eu já participo desse grupo de pesquisa. E este ano eu sempre faço, num primeiro semestre, o rastreamento, digamos assim, de um livro, e no segundo semestre um outro livro que eu escolho. Então, o tema para pensarmos essa voz em Ney Matogrosso vem por este livro, que é dos Colóquios da Voz, de 2014. A voz entre o cachorro, o cão e o lobo, né? E isso daí, logo de princípio, eu acho que é importante falar dessa expressão, né? Voz entre o chien, né, o cachorro, e o lobo é uma expressão francesa que quer dizer o anoitecer, a queda das luzes, né, o apagar das luzes, que torna as imagens o que se vê um tanto confuso. Então, não se sabe muito bem aquele animal que está à vista, né, na distância, se é um lobo ou se é um cão. Essa expressão é usada, por exemplo, se
tem uma ocorrência policial e a polícia vai lá falar com a testemunha da situação, né, da ocorrência. E o que você viu? Não sei o que eu vi, estava escuro. Ou não sei o que eu vi, estava entrecheando. Né? Então, é essa expressão que quer dizer, não dá para distinguir. Né? Então, esses artigos todos vão trabalhar a voz, que se coloca sem muita definição. O que vai compor essa voz? O que é isso? E, de princípio, eu acho que é importante recordar que voz aqui, especialmente para o pessoal da música que estiver presente, voz aqui vai estar afastada, digamos assim, de qualquer definição que a gente possa pensar quanto à coisa fonológica, né? A coisa da emissão vocal. Não. Voz, em Lacan, é um objeto da pulsão. Né? Vamos lembrar lá em Freud o conceito de pulsão, que é algo entre o psíquico e o somático. Né? Então, isso do humano que se coloca, né, essa energia, esse circuito pulsional, algo de uma satisfação que nunca vai se dar, né, que sempre vai buscar satisfazer-se. A gente trabalhou isso ano passado, né? Se localiza nesses buracos, né, do corpo, nos orifícios corporais. Então, Freud vai falar na pulsão oral, na pulsão anal. Lacan vem trazendo o objeto A, né? E aí ele coloca dois objetos pulsionais, voz e olhar. Jean-Michel Vivès, no livro que se intitula Voz no Divã, ele fala muito claramente, né? Voz e olhar enquanto a pulsão oral, né? Os objetos da pulsão oral e anal são articulados à demanda, voz e olhar são articulados ao desejo. Né? Ele vai trabalhar isso. Então, de princípio, a gente afasta toda essa questão de uso da voz, colocação da voz. Não, é um vazio. Né? O objeto A é um vazio, que é bordeado, né? Preenche-se, tenta-se circundar esse vazio com essas manifestações. Então, a voz, por excelência, é áfona, né? Não tem a ver com som, mas a gente circula, a pulsão invocante é isso, né? É circundar esse vazio cantando, falando, em silêncio, fazendo ritmo, enfim, das várias maneiras que se pode articular aí a nossa música, né? Aquilo que é da música de cada um. Essa singularidade é que permeia a escolha que eu vou fazendo dos elementos, dos livros, dos textos, do que eu vou utilizando. Este ano, eu me surpreendi, que eu acho que isso é do meu percurso, né, com o Seminário 2. Né? Então, como o Seminário 2 foi algo que me surpreendeu mesmo pela leitura, comecei a reler, falei, esse seminário que trata, né, do eu em Freud, como é que eu posso articular isso nessas questões relativas às articulações entre música e psicanálise? Não sei se isso é possível, não me comprometo aqui a ir lendo passo a passo o seminário, mas eu estou lendo e me surpreendendo com algumas frases e trazendo isso para conversar um pouco com o texto que eu escolho. Né? É uma aventura arriscada nesse momento, né? Mas que eu acho importante trazer esse seminário que já foi tão falado, né, em tempos anteriores, trazer ele de novo às nossas conversas. Né? De que eu se trata, como é isso? Então, hoje, eu fiquei pensando, para conversarmos aqui, né,
e a partir, né, da trajetória do Ney Matogrosso, num texto do Paulo Rasso, que foi, inclusive, o que eu coloco na divulgação com a pergunta, né? A gente é proprietário dessa voz? Até que ponto? Como é que é isso? É importante a gente pensar, né? Estou me recordando aqui, que o Quiné tem uma fala num livro fininho chamado Os Outros em Lacan, uma coleção chamada Passo a Passo, que ele diz assim, a voz não é aquela, explicando, né, sobre esse conceito de voz em psicanálise, voz não é aquela que eu estou falando, mas é o que fala em mim. É a criança que, né, a mãe está lá cantando para ela dormir, que canta para ela comer, para tomar banho. Essa voz é perdida, né? E o sujeito vai atrás dela pela vida, tentando encontrar o que se perdeu, né? Esse objeto perdido. E aí o que acontece? Atende o telefone, escuta uma voz desconhecida, se surpreende, gosta ou não gosta, né? E a música, ela entra também nesse circuito, porque a música tem tanto a parte, né, que nós aprendemos, que nós escutamos, como um ponto aí de real que a gente não sabe muito bem o que faz a gente gostar muito da voz de um cantor e não gostar da voz do outro. Algo aí que sempre fica inapreensível, né? Então, eu não sei quem está presente, né, e quem esteve presente ano passado, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Né? No texto que Paulo Hanson vai trabalhar, ele se detém nessa fábula, né, do cão e do lobo. E isso é interessante para a gente pensar a transformação que Ney Matogrosso vai fazendo. Ney Matogrosso é um artista que trabalha muito voz e olhar na sua apresentação, na sua performance, na sua carreira. E o que acontece é que, desde os secos e molhados, que é o que a gente vai tratar hoje, até os dias atuais, ele passa por um caminho em que ele vai se despojando dessa pintura que inicialmente cobre todo o rosto dele e, aos poucos, ele vai se despindo disso. É um movimento muito bonito, muito interessante e que vai ser, desse semestre, o eixo que eu vou tentar seguir a partir dos textos. Eu gostaria, Alexandre, que você pudesse colocar a capa, né, do disco, só para a gente ver como que essas figuras que estão aí, né, esse disco foi a explosão do grupo Secos e Molhados, né, e dos componentes, o rosto do Ney Matogrosso é o que está mais pintado, digamos assim. Isso me chama a atenção. Me chama a atenção nessa capa também, essas cabeças, né, servidas aí no banquete, né, os secos e molhados, os grãos, né, os secos e os molhados, que seriam as bebidas, né, as especiarias, enfim. E como que esses sujeitos se colocam, né, também aí entre os alimentos. Eu fiquei olhando essa capa, pensei muito na questão da oralidade, né? Dessa boca que também está articulada à pulsão invocante, né? Numa outra situação. O Lacan vai dizer que o ouvido não se fecha, né? O único orifício que a gente não fecha, então, não voluntariamente, né? A gente não consegue controlar. A gente pode tapar os autistas, alguns fazem isso, né? Mas sempre há algo que escapa, e algo do som que vai escapar. Né? Então, essa capa também me remete muito ao meu tempo, né, de pré-adolescência e adolescência, que é justamente quando se inaugura Secos e Molhados, e quando vem essa figura que me capturou para eu trabalhar, né, essa questão da voz. Então, voltemos a esse ponto, né? A voz não está necessariamente articulada a som.
som aí, canto, palavra, o que for, é uma forma de bordejar esse vazio. E o erótico, Teresa Meloni, beleza, é isso mesmo, entre os secos e molhados está aí o desejo erótico, né? Bacana. E também, né, nesse circundar desse buraco, desse vazio, nós temos o circuito invocante, né, da pulsão invocante, que vai do ouvir, ser ouvido, fazer-se ouvir. Isso, claro, se dá em tempos lógicos, né? Então, a gente também, em psicanálise, se destaca um pouco dessa questão cronológica, subdivisão. Não, é tudo ao mesmo tempo, está tudo aí. Né? Então, a gente vai privilegiar essa voz como objeto, né? E vamos para o primeiro slide. A nossa linha vai ser o texto do Paulo Hanson, né? Que fala de uma voz do mestre, né? Essa voz do amo para Magali, né? Essa voz que se faz ouvir aí, misturada a esse sujeito. Eu coloquei o seminário, né, para fazer visitas ao seminário, e quando ele fala desse masoquismo vocal, ele vai falar da fábula de La Fontaine, né, do cão e do lobo. E é curioso porque essa fábula, ela está, na verdade, isso já está aí de muito tempo, né? É uma fábula que está em Esopo em século VI a.C. E em La Fontaine ela reaparece lá no século XIX, e é aí que Paulo Hanson vai se basear. Né? E o que tem a ver essa história? Né? Ele conta, né, de um lobo, a fábula, né? Um lobo que estava um dia passeando e era só pele e osso, um lobo muito magrinho que encontra um cão gordinho e com pelo bem lustroso. Né? De novo, a coisa dos secos e molhados aí. Né? Esse cão assim, muito bem hidratado, muito brilhante. E o lobo pergunta, né, onde é que você consegue esse tratamento tão bom assim? O cão diz, né, vamos lá até o homem que cuida de mim, que você vai ver. Aí o homem, tratando ele muito bem, ele pergunta, mas o que preciso fazer para ter esse tratamento tão bom? O cão responde muito pouco, uivar, né, para os intrusos, agradar o dono, agradar os amigos do dono, e está tudo certo. E você vai ser bem tratado. Só que o lobo, apesar de gostar da ideia, ele vai acompanhando o cão e vai observando que o pescoço desse cão está todo esfolado, né? Tá machucado. E aí ele pergunta, o que é aquilo? O que era aquilo, né? Esse pescoço esfolado? E o cão responde, isso não é nada muito grave, é a coleira. Nesse momento, o lobo se assusta, né? E fala, então quer dizer que você não pode sair correndo quando te dá vontade, não pode fazer o que você quer, você está nessa coleira, estou fora. E vai embora. Né? Vai embora e a moral da história né, a liberdade não tem preço. Quando eu me deparei com isso, né, a liberdade não tem preço, eu pensei, mas não tem? Qual o preço que se paga? Né? Como é essa pequena margem de liberdade, né, que cada um de nós, com o nosso sintoma, vamos nos havendo com ela em análise. Como é que é isso?
Então, vamos lá ao primeiro slide. Sim, gente, eu fiz poucos slides e escrevi pouca coisa, porque eu acho que é um momento para a gente conversar mais, né? Um primeiro encontro. E eu gostaria, assim, de pensar algumas coisas até para além dos slides. Eu estou tentando me destacar um pouco desse excesso de escrita, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso ao longo do tempo. Pode passar, então, o slide próximo, Alexandre. Então, aqui nós temos, né, o cachorro, né, isso é a citação do assunto. O cachorro que aqui fala, né, que está na fábula, é um lobo. Deixa eu ler aqui do meu, porque está difícil de enxergar. Só um minutinho. Pronto. O cachorro que aqui fala é um lobo onde estão limadas, cortadas, né, as presas. Esse lobo não tem presas mais, né? Ele se expressa como tal, um cachorro bem massageado, arrumado, feliz com o seu condicionamento, a ponto de fazer propaganda da sua servidão. Um cão, continua o assunto, né? É um lobo satisfeito e saciado, que recebe o pagamento humano mínimo garantido em alimentos e até mesmo em cuidados, mas não sem ter feito uma concessão que deve ser lida. Esse parênteses é meu, né? Porque deve ser escutada na clínica, né? Acho que isso nos toca, né? Uma concessão que deve ser lida, né? Mudar o tom de voz, anexando a voz do seu dono, anexando a voz do mestre, né? Então, esse ponto, que é um ponto que ele vai trabalhar como um masoquismo vocal, o texto está à disposição na biblioteca da escola, já enviei para lá, tá? Quem quiser. É um texto que está em francês, e eu gosto desse trânsito pelas línguas, por isso que eu trago também aqui, né? Eu acho que é interessante a gente perceber como é que no francês o Lacan vai trabalhar essa questão da sonoridade, né? E na língua francesa a gente vai ter essa discussão do eu, do moi e do je, né? Então, eu acho que é interessante a gente poder pensar nessas questões. E ele fala: sincronizar-se a voz do mestre ao seu poder vocal e lhe fazer eco. Esse lobo uivante, essa fera selvagem, advém, então, de efeitos de domesticação, né? Então, esse lobo, ele se desfaz, né, desse selvagem dele, mas algo desse selvagem fica aí, né, em algum lugar. É interessante porque eu fiquei pensando, né, no movimento do neurótico. Ele vai vestindo uma roupagem, mas algo que é dele, numa travessia em análise, se faz ouvir, né? Se faz ouvir, se faz colocar. Bom, quando eu... Só um instantinho para eu não me perder. Quando ele fala, né, logo nesse seu início, né, do texto, eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode afinar essa escuta, né, desse uivo, do latido, né? Como que a gente pode pensar nesse je e nesse moi, né? Se a gente pensar nesse uivo, nisso que está aí, e que talvez não se possa mais ouvir porque está mascarado, está anexado a uma outra voz, né? Então, pensando na expressão, né, entre o lobo e o cão, né, o que não fica muito visível na escuridão e só pelo contorno, né, o que a gente pode distinguir, o que
pode estar aí indefinido. Vamos para o próximo, Alexandre? Então, em que medida, e essa pergunta me fez assim questão a ponto de eu colocar na divulgação, né? Em que medida a gente é proprietário dessa voz, né? Que proporção a voz do mestre habita aquilo que nós consideramos nossa voz, nosso eu, né? E aí eu fico pensando nosso eu no moi, né? Nas afirmações que fazemos. Eu faço, eu sei o que eu quero, eu vou cantar, eu vou estudar, né? Eu estou no controle. Lê do engano, não está, né? Não estamos. Algo aí nos escapa, né? E diz Lacan, o Freud lutou com isso, né? Ele é forçado a partir da ideia, isso lá no comecinho do Seminário 2 ele fala isso, né? Freud é forçado a partir da ideia de que aquilo que é da ordem do eu é também da ordem da consciência, mas isso não é seguro. Quanto mais o Freud avança na sua obra, menos consegue situar essa consciência. E ele tem de acabar confessando que, no fim das contas, ela é insituável, né? Não dá para confiar o tempo todo nisso, que eu estou consciente dos meus atos, né? Eu tenho um estranho que me habita, eu tenho um estranho que às vezes me é familiar e às vezes não, né? E continuando assim, pensando a respeito, né, do que o Lacan vai falando, ele diz, pode passar, Alexandre, o Freud nos diz, né, o sujeito não é a sua inteligência, não está no mesmo eixo, é excêntrico, é fora do centro, ele está descentrado, né? Isso é tão importante para a gente pensar a questão da voz, né? Estou eu falando, de repente a voz embarga, eu não tenho controle. Estou eu cantando, a técnica pode dar uma série de passos aí para eu fazer a performance, mas tem algo que me escapa. Tanto que uma performance nunca é igual a outra, né? Sempre tem um elemento diferente, novo. Então, o sujeito como tal, funcionando como sujeito, é algo diferente de um organismo que se adapta, é outra coisa. E para quem sabe ouvi-lo, a sua conduta toda fala a partir de um outro lugar, que não o deste eixo que podemos apreender. Então, é importante que nesse seminário, né, que já foi tão decantado em prosa e verso, mas que sempre se renova, né, quando a gente articula com algum tópico, como que também na música, né, algo nos escapa, na nossa música, né, que cada um tem um jeito de entoar a voz, um jeito de falar, um jeito de, né, de se colocar, essa voz que embarga numa hora que eu não esperava, eu engasguei, não era para engasgar, eu comecei a tossir, isso faz parte dessa voz como objeto, né? Fiquei em silêncio, não escutei direito, estou lendo, né? A leitura silenciosa, a voz também está aí, a voz também está no texto, né? O autor está ali com sua voz e o leitor também. Então, esse eu, esse moi, ele obedece, ele resvala e adapta a voz, o preço seria esse masoquismo vocal? Isso é uma pergunta minha, tá? É a partir do que eu fiquei pensando do texto do Assunto. Quando ele diz, há algo que resiste ao desejo do mestre e ao seu triunfo. O selvagem mantém o seu próprio uivo. Algo aí se mantém, mas está no meio do sintoma, todo emaranhado, né? Isso numa análise
no falar, e falar de novo, e falar de novo, até falar diferente, né, é a apropriação dessa voz, desse sujeito. Então, eu acho interessante que, quando eu pensei no Ney Matogrosso, né, temos aí uma questão, pode passar, Alexandre, importante, né, como que ele vai se apropriando desse jã, né, dessa voz dele, né? A trajetória meteórica faz destacar o cantor, né, a trajetória dos Secos e Molhados, destaca o cantor que se opõe. Quando eu coloquei no slide se opõe, depois eu fiquei me perguntando, não sei se ele se opõe ao mestre, talvez ele negocie com esse mestre, talvez ele circunde algo desse mestre, né? Num tempo que não foi qualquer, né? Da opressão política dos anos 70, é quando explode os Secos e Molhados, né? Mas nem Mato Grosso vai fazer valer o olhar na performance, para trazer essa voz de contratenor que ele tem, né? Mas é com o olhar que ele vai jogar no início, né? No início da carreira, e mais adiante só que ele vai fazendo outra coisa com a voz e outra escolha de repertório. É muito interessante como ele vai ficando cada vez mais lírico na medida em que ele vai se despindo dessa pintura, né? E é uma pergunta que eu fiquei fazendo a mim mesma, nessa escuta dos analisandos na formação em escola, né? Como é que a gente pode se deixar instruir por esse jogo pulsional, invocante, escópico, que há em Sangue Latino, que é a canção que nós vamos escutar agora? Sangue Latino é uma canção que tem uma letra muito forte, uma melodia muito bonita, uma percussão insistente. Tem um reco-reco de metal que não larga, e foi muito engraçado eu conversando com o Júlio Miranda. Aliás, eu quero agradecer ao Júlio, né, a troca de figurinhas durante o recesso, e a Nadir também, que trouxe um texto muito interessante da Terceira. Enfim, a gente ficou conversando, né, a respeito desse tema, e eu falava, Júlio, eu estou escutando um chocalho, que coisa engraçada, por que eu escuto esse chocalho? Estou alucinando um chocalho nessa performance? O que é isso? Por quê? Porque a percussão é algo muito visceral, né? Que vai ao corpo. Corpo em psicanálise, a gente pensa em pulsão, né? Então, isso veio assim de uma forma muito repetida e sempre nova, nessa percussão insistente, né, que vai permear o canto do Ney Matogrosso. E um outro ponto que eu acho importante a gente ver nesse vídeo, que é uma dublagem, né, da música do disco, da canção, é o olhar, né, e esse olho vidrado que o Ney Matogrosso coloca nessa pintura, nessa figura que não é homem nem mulher, que é andrógeno, que canta com essa voz lindíssima. Vamos escutar. Eu peço que a gente feche as câmeras, né? Alexandre, acho que ajuda, porque é um vídeo antigo esse. Diminui o delay, melhor. Está aparecendo uma tela preta para todo mundo. Acho que está compartilhando, né? Vou dar o play aqui. Acho que sim. Sim, sim. Assumo os pecados.
Eu estou rindo com o que está sendo falado no chat da antiguidade para esse vídeo, né? É interessante a gente ver esse corpo, né, desse cantor aí, né? O movimento sinuoso que ele vai fazendo, esse corpo, né, magro, e o que ele tira de proveito desse corpo, né? Porque Ney Matogrosso, antes de ser cantor, era ator, né? Então ele faz uma verdadeira performance aí. E esse olhar, né? E é interessante porque a gente não escuta muito falar de João Ricardo e de Gerson Conrado atualmente, né? Que são os outros integrantes do Secos e Molhados. No entanto, Ney Matogrosso vai fazendo um caminho em que ele vai se despojando dessa pintura inteirinha que ele coloca no rosto, né? E o meu objetivo aqui, vamos ver se eu consigo, é ir percorrendo um pouco isso nos próximos meses, né? E escolhendo as canções, e aí a escolha, gente, é a travessia de análise, estudo, supervisão e tal, e vamos que vamos. Né? É efeito da formação. Aí é algo mesmo de singular, né? É a minha voz. Tereza Meloni e Helena, né? Querem colocar algumas questões, falar alguma coisa? Vamos lá. Márcia, mais uma vez, muito obrigada pela delicadeza dos recortes que você faz na música, na psicanálise, no cotidiano, para trazer para a gente. Essa história da liberdade não tem preço, que é uma frase indiscutível, né? Ninguém discute isso. Mas eu me atrevi, fui atravessada por um incômodo e fiquei pensando, quando se repete liberdade tem preço, pelo menos para mim, significante, né? O senso comum. Mas eu fiquei pensando se não podia virar isso de perna para o ar, quer dizer, a liberdade não tem preço porque ela não é um objeto comprável. E fico pensando o seguinte, a coleira no falante, a coleira anterior ao pescoço. Não há como o sujeito existir sem coleira, porque a coleira é a linguagem. Né? Então, ele não pode... Aliás, o Lacan e as pessoas que estudam uma concessão à linguagem. Eu sempre ouvi isso, aceitei com naturalidade. Dessa vez eu fiquei um pouco implicante, porque não se trata de conceder, é a coleira que faz o cachorro, é a linguagem que faz o falante, portanto, não há como conceder, não há negociação. E a questão do preço não é que não possa comprar com dinheiro nenhum do mundo, é porque não é comprável, é imposto. A coleira, a liberdade é algo que você não adquire nem deixa de adquirir, ela lhe é roubada desde o início. E outra coisa interessante é a questão do recalque, né? Porque não se recalca, não há o recalque e o recalcado. O Freud disse isso, mas eu nunca entendi direito. No momento aí da sua fala, isso ficou claro para mim, só que eu não sei localizar esse momento. Mas o recalque e o recalcado são a mesma coisa. O recalcado é que funda o recalque. Não existe o recalque e aquilo que é recalcado como duas coisas que se relacionam. Não, são a mesma coisa. É o recalcado que funda o recalque. Mais ou menos as coisas que eu pude tirar, e maravilha, o que você provoca na gente de aprendizagem é muito mais do que produção de saber isso, né? E aí a questão da formação no final, que você fala, né? Da questão da formação em escola, isso é muito interessante, porque
E aí, de novo, eu levo a metáfora da coleira, né? Quer dizer, não é a escola e a formação, né? A formação é a própria escola, né? É a própria coleira, digamos. Né? É interessante eu agradeço muito aí teus comentários, Tereza, porque é interessante a tua leitura aí da coleira, né? Quando eu coloco a questão da formação, eu fico pensando no mestre e na mestria, né? Porque no momento em que essa voz, né, fica colada no mestre, acabou a mestria, né? Acabou a transmissão, acabou aquilo que é insituável, né? Que a gente nem sabe que está transmitindo e está transmitindo. Né? E essa discussão da liberdade é muito interessante, porque a liberdade lá na fábula, né? Essa é a moral da história da fábula, né? Me fez pensar nesse ser livre que é tão falado hoje em dia, né? Meu corpo, minhas regras, né? Que é puro eu, né? É puro moi, né? O je passa batido aí, não interessa, né? É muito legal isso que você está trazendo, é para pensar mesmo, né? Muito legal. Eu escutei, eu não sei se o pessoal escutou bem, porque a rede estava um pouco, né, difícil da gente ouvir, mas eu acho que deu para escutar, né? Essa questão da liberdade, disso que é imposto, né? Achei bem interessante. Eu quero escutar as outras pessoas. Obrigada, Tereza. Que bom que suscitou, né, essa leitura dessa coleira aí. Né? Estou me lembrando da aula, né, do grupo de trabalho da Helena, do desejo, né, que a gente estava falando, desejo, pulsão de morte, né? Esse inanimado que a gente caminha para ele. Né? Tinha mais alguém? Eu acho que a e depois a Tereza Nazar. Nesse sentido desse gancho, Helena, é a morte que faz a vida. Mas eu estava ouvindo um podcast desculpa, que eu já comecei a falar, mas eu estava ouvindo um podcast sobre a mitologia grega. Um professor lá do Rio Grande do Sul, muito interessante. E uma coisa que ele fala, assim, uma coisa que os deuses nunca vão experimentar, os deuses que eles eram imortais, então eles não poderiam experimentar isso que o humano vive de um fim, um término, né? Ele estava falando sobre as vantagens dos deuses e assim, mas como a grande desvantagem deles é essa questão da morte. Eles não experimentam isso. E como tem uma vida para sempre, vai viver, de certa maneira não tem essa possibilidade desse movimento desejante, meu entendimento, tá? O professor lá não falou disso. Mas, Márcia, quando você trouxe aquela questão da liberdade não tem preço, né? E depois, quando eu assisti o vídeo, eu lembrei, que até brinquei com a Natália, você não lembra desse vídeo porque ele é antigo, quando esse vídeo foi lançado num Fantástico, de 200 milhões de anos atrás, eu estava na faculdade, né? Então eu tinha ali meus 20, eu saí da faculdade com 22 anos, me formei aos 22. O impacto que foi, eu parei na frente da televisão, porque vendo aquele homem se contorcer com o dorso nu, né? E aquela cara pintada, eu não consegui desconectar do momento que nós vivíamos, que era repressão. O que ele trazia era uma liberdade, esfregando na nossa cara com o corpo dele, e com aquela cara pintada.
que a gente podia pensar em inúmeras coisas sobre, interpretar de inúmeras maneiras, né? Eu me lembro a discussão na faculdade que se travou com relação a isso, né? Os agudos dele, né? Os uivos dele, porque ele fazia exatamente, isso. aquela voz feminina, aquela voz feminina, um cara que, de todos os modos, sugeria ser um gay, se mostrando ali no seu feminino, numa época em que estávamos em plena ditadura, e filho de militar, né? Sim. Filho de militar. Então, tudo isso foi uma marca. Pai. Uhum. E isso que você traz da voz, né? Como, de certa maneira, sendo também uma inscrição da voz do outro, né? E que o nosso timbre carrega isso também, né? Daquilo que é a musicalidade da mãe, etc., desse que nos constituiu, eu fiquei pensando assim, como que ele tem essa voz, né? Que mãe será essa que, apesar de toda a dificuldade de uma época e de um marido militar em plena ditadura, inscreve isso nesse filho, né? Enfim, elucubrações aqui que eu fiquei e amei rever esse vídeo. E que legal, Helena, te agradeço, porque assim, o grupo de trabalho aqui, o que eu me proponho é isso, é a gente ir pensando, né, e avançando nessa questão. Eu tentei assim, me segurar na questão teórica, né, justamente para a gente pensar no que se associa, né, na nossa formação, na formação de cada um. Né? Te agradeço muito. Tereza Nazar. E acho que o desejo e a voz aí vão conversar direto esse semestre. Tereza, é você? Eu estou lendo um comentário aqui do Júlio no chat. O microfone da está fechado. Seu microfone está fechado. Mas acho que a Tereza está antes. O microfone dela está fechado. Acho que ela dela. Eu até apertei para abrir, mas ela tem que concordar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Então, eu gostei muito do que você trouxe. É curioso, até coloquei no chat, acho que você não viu, que eu estava assistindo o seminário do Nazir e ele estava falando sobre a voz do adolescente, que tem tudo a ver com o que você falou. E o adolescente, ele tem essa voz de falsete, né? Que ele está nesse momento de mudança. E a questão que eu coloquei, inclusive, para ele, diz respeito ao que você está trabalhando. Olha que coisa curiosa. Eu coloquei a seguinte questão, que o adolescente ele desconhece a sua própria voz, porque ele é saído da infância, ele não ainda não tem toda a potência da sua voz adulta, ele está nesse limbo. E é isso que angustia muito esse sujeito e que o faz se sentir sem lugar, né? E a outra coisa que eu acho que é interessante também, que conversa com o que você está trazendo, é que, a rigor, a liberdade só há para a morte. Não há outra liberdade que não a liberdade para a morte. Me fez lembrar daquele filme A Liberdade é Azul, que você deve ter assistido, e que é genial, que é no momento de descoberta, né, da personagem principal, o momento de descoberta, que ela estava num luto extremamente sofrido. Quando ela descobre que aquele marido que ela incensava, né, tinha uma outra mulher, é isso que ela descobre, aquilo de certo modo, é libertador, porque ela estava prisioneira desse compromisso totalmente sintomático com esse homem, né? Com esse homem que ela perde. Então, ela, a partir desse momento, ela pode se questionar, se interrogar melhor sobre quem ela é,
sobre o que ela deseja. Então, foi interessante te escutar, porque esqueci o nome dele. Nazir? Não, dos Secos e Molhados. O Ney. O Ney Mato Grosso, ele o tempo todo ele faz um percurso, me parece, de libertação. A partir do momento que ele vai se liberando dos seus... eu não posso deixar de dizer, porque a imagem parece, no princípio, dos Secos e Molhados, de alguém que está questionando, e de fato ele estava, como um jovem da sua época. Né? Ele tinha uns 30 anos na época. Né? Exatamente. Mas, aos poucos, ele vai se liberando, porque isso também é uma máscara. Ele vai se liberando desta máscara, né? do questionador, daquele que tem que abrir as portas, das portas que estão fechadas. Ele vai podendo entrar em contato com ele mesmo, que é o que eu acho que aparece nesse último show dele. E que no último show ele já está até maquiado também, mas é uma outra coisa. É diferente. Né? Aos 81 anos, ele rebola, ele dança, mas é uma outra coisa, é um outro Ney. Então, eu acho que, de algum modo, inclusive quando você o traz, você faz um pouco esse percurso do próprio sujeito, né? Dessas primeiras amarras da infância, totalmente submetida ao outro. A adolescência, eu diria que é esse momento de despertar, onde o sujeito ele se vê sem lugar, porque ele não é mais criança, né? Ele é enfiado numa sexualidade adulta, sem ainda, que eu até escrevi aqui, sem ainda ter se apropriado dessa sexualidade, né? Mas ele é invadido por ela, porque os hormônios, né, esse apelo sexual está ali inscrito no corpo do sujeito. E ele vive esse sem lugar, né? Onde ele, inclusive, não tem a sua própria voz. A sua voz está alhures. E a voz do falsete é uma voz que me lembra a voz do adolescente. Eu te agradeço aí a contribuição. Eu não li realmente o que você escreveu no chat, mas isso que você está falando, né, é engraçado. O inconsciente até existe. O Nazir lá falando do adolescente e eu traçando. Né? Aliás, foi maravilhosa a conferência dele. Nossa Senhora! É interessante porque eu fiquei ainda, né, pensando na questão que Tereza Meloni colocou da coleira, né? Essa coleira, fico eu pensando aqui, numa travessia de análise, a gente vai se haver com essa coleira, que talvez também tenha a coleira superegóica aí, né? E eu que diria. vai afrouxando ou desabotoando, ou algo se faz com isso para que se faça algo também com nossa voz, né? Com a voz que nos habita. Fiquei pensando nisso, né? Porque vai se tornando a própria coleira. Ou vai se tornando a própria coleira. E aí a gente faz os ajustes dessa coleira como pudermos, né? Assim, como for possível. Tem uma reflexão aí extensa do Júlio. Eu comecei a ler, mas eu não pude ler tudo, e a gente está se aproximando do final do tempo, mas eu queria que Júlio falasse, se puder, né? Porque tem algumas coisas aí que ele colocou. Se você puder brevemente, porque 7h30 a gente tem uma atividade fechada, então a gente precisa terminar. Mas muito obrigada, Júlio, pela tua contribuição, e que bom que você pôde vir. Obrigado pelo espaço, por vocês sempre generosos. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa câmera rapidinho aqui. Bom, aí. Então, o que eu escrevi foi que eu me arrisco a metaforizar o quanto os lobos não abrem mão, eu coloquei isso entre aspas, da liberdade e dos riscos, do sujo, do faminto, ou como diria Nietzsche, do dionisíaco.
enquanto os cães, e aqui também eu estou metaforizando cães, como sujeitos às humanidades apolíneas, perdem de uivar para os infinitos luares. Isso que é a gente abrir mão essa recusa, essa negação, essa negativa do desejo, enfim, para estarmos todos em laço, né, enlaçados. E o que a Teresa falou sobre a morte, lembrou Camus. Eu falei a questão do absurdo, do suicídio, que está lá no mito de Sísifo. A única questão filosófica, de fato, é se vale a pena decidir, se vale a pena viver. Isso foi uma paráfrase minha aqui. E eu questiono também, aí uma pergunta que talvez vocês não tenham tempo de responder, mas será que a questão da pintura do rosto, o quanto aquela pintura do rosto era também uma espécie de permissão, uma maneira, um ingresso, uma possibilidade de entrar naquele universo temporário, conservador e violento e hipócrita da ditadura que eu escrevo aqui como limitar, né? Não falo militar. Foi isso que eu queria, era isso que eu queria dizer. Júlio, muito obrigada. Assim, eu queria, não sei se a Helena pode me ajudar nisso, ou o próprio Alexandre, se ele estiver podendo também, para printar os comentários, porque aí eu leio com mais calma e isso me ajuda para o próximo, né? Para o mês que vem. Eu te mando o chat depois, não precisa printar, não. Beleza, muito obrigada. Eu me atrevo assim, a pensar, porque Júlio faz umas colocações assim, né, filosóficas, super interessantes, mas eu me atrevo a pensar de novo nessa questão da pintura como esse escópico que vai dando lugar a algo do despojamento dele. Não sei, fiquei pensando nessa questão, né? Acho que eu faço essa conexão também, eu concordo com você, Márcia. Veja, os tempos, entre aspas, aqui, os tempos vão abrindo, vai se mostrando, se revelando cada vez mais, tirando cada vez mais esse escudo. E mês que vem eu vou trabalhar o frevo, né? É onde eu espero ir, mas assim eu vou trabalhar essa pintura dele que já vai saindo um pouco e ainda não sai totalmente e vai para um lado do quase humorístico, quase, enfim, né? Da folia, que é um outro aspecto que eu acho interessante também de pensar, né? Nessa tal da liberdade que não há, né? Como é que se entra nessa folia, né? Nesse carnaval, né? Um carnaval em abril, mas enfim, é assim que anda, né? Muito bom. O movimento aqui. Gente, eu quero agradecer. O carnaval como dionisíaco também, é o dionisíaco. Pois bacana. Júlio, eu espero que você consiga comparecer na próxima, espero, aliás, que todos consigam vir, né? Magali, muito obrigada pela presença. Eu não sei quem mais da escola está aí, né? Da Escola Frejana, mas, enfim. Magali! Pois ela está aí. E agradeço aos colegas, agradeço a todos que chegaram aqui para a gente conversar. Nos vemos na segunda semana de abril, né? E beleza. Com outro texto que eu vou tentar ver entre o lobo e o cachorro, o que vai aparecer. Beijo, gente. Feliz Dia da Mulher. Isso. Oi? Eu vou aparecer a fada. Você sabe o que eu escutei? A pata. Vou meter a pata. Não, a fada. E a pata é interessante. E a pata é interessante, porque o pato é o único animal que eu conheço que voa, nada e anda. Embora não faça nenhum dos três muito bem feito, mas faz os três. Muito bom, gente. Vamos que vamos. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau.